empreendedores aqui, a gente flerta muito com algumas coisas perigosas. Você tem que saber que é o jogo. Por exemplo, o atleta, ele flerta com a lesão. Ele flerta, bicho. Um piloto de Fórmula 1, ele flerta com a morte. Ele passa, às vezes, 3 centímetros dela. E ele sabe, esse é o jogo que ele tá jogando. E tá tudo bem. Ele sabe. O empreendedor, ele flerta com campos perigosos. A gente flerta todo dia com ansiedade, bicho. Porque a gente é programado pra pensar daqui 3 anos. A gente flerta. Todo dia a gente dança uma valsa. Aí só tá rezando pra não pisar no pé. Porque se pisar no pé, ela dá um tapa na nossa cara, da ansiedade vem alguma coisa, daí isso vem um burnout, do burnout vem outra coisa. Então a gente flerta. Todo empreendedor sabe, bicho, você flerta com ansiedade. Sabendo disso, o que você pode fazer pra não deixar esse flerte se transformar num abraço? Por exemplo, eu sou um cara que a minha cabeça é projetada pro futuro, mas eu não posso, por exemplo, eu não posso olhar muito pra minha meta. Por quê? Senão eu fico ansioso demais. Eu sou assim. Eu tenho que definir a minha meta, mas olhar pra baixo. Eu tenho que olhar pra próxima reunião. Eu tenho que de gravar esse podcast e tá aqui. Eu sou assim. Entendeu? E de bater o time de vida. Depois tem uma reunião com o time comercial. Mas se eu olhar muito pra minha meta, eu não consigo. Assim, me dá missão, mas se eu tiver que ficar olhando, o número me consome de uma maneira. Eu lembro quando eu vendia X-Tech, cara, eu entrava todo dia no banco pra ficar olhando o dinheiro. Tá lá ainda. Às vezes alguém tinha pego, né? Eu tinha que entrar no banco. Não era uma vez, não, era 10 vezes por dia. Aí entrava, olhava, falava, tá bom. Às vezes eu entrava e dava print. Cara, eu já fiz isso, velho. Eu entrava e falava, caralho, vou printar, mané, tá muito maneiro. Printava. Juro por Deus. Aí eu tinha um bloco de notas no meu telefone que tinha quanto eu tinha em startup, quanto eu tinha no banco 1, quanto eu tinha no banco 2, tal, etc e tal. Aí todo dia eu atualizava, meu irmão. Tu tem noção do que eu fazia? Um conta corrente do bagulho que é incorrente. Não tem como tu atualizar, não tem como... Eu fazia. Sim. Aí eu botava lá, data da última atualização, ontem. Todo dia eu fazia. E era isso. E aí eu fui percebendo ao longo da vida que, cara, é isso. Quer debater futuro, quer debater direção? Vamos. Eu tô programado pra isso. Agora, me dá missão. Exato. Enche minha agenda. Outro exemplo, pô. Ele fica louco comigo. Eu não vejo a minha agenda da semana. Não tem como. Isso, eu vou ficar muito ansioso. Eu vou olhar pra aquilo ali e vou falar, porra, eu tenho X compromissos, Y. Como eu gosto de ter essa vida com muita coisa, fazendo coisas diferentes, porque isso me constrói, isso me coloca na minha melhor versão. Cara, se eu olhar pra aquilo, é uma coisa de maluco. Então eu prefiro falar, cara, qual é o primeiro compromisso? Que horas começa? Que horas acaba? E só me bota no compromisso, me leva pro próximo. Existem 3 doenças do tempo. 3 doenças do tempo. Cada um mora numa zona diferente. A primeira doença do tempo é a depressão. Está associada ao passado. Do momento atual, presente, é o estresse. É a ausência de sentido no tempo presente. E a terceira doença do tempo é a ansiedade, que é futuro. Então, você tá awareness isso, né? Por exemplo, tem muita gente que confunde o estresse com cansaço, né? Pô, tô estressado, vou tirar férias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, bicho. Você não cura estresse com descanso, você cura estresse com mudança. Cansaço você cura com descanso. Por exemplo, 3 horas de wake lá cansa pra cacete, mas não estressa. Entendeu? Então, quantas pessoas, por exemplo, dentro do nosso ecossistema querem curar estresse com descanso? Você vai sair 15 dias, depois de 3, 4 dias você volta, vem aquela pressão de novo. Você tem que fazer algumas calibragens, algumas mudanças você tem que fazer. Algumas mudanças. Então eu sou um cara que sou muito atento nisso. Sou muito atento. Porque, principalmente, né, esse punch de conquistar, de crescer e tudo mais, eu vi isso fazendo a jornada do Ironman, bicho. Eu sou muito louco, eu me coloco numas ciladas, bicho. A alta performance, ela tá 1 milímetro antes da lesão. O teu auge, fisicamente, é quando você tá 1 milímetro da lesão. E pra você completar um Ironman, você tem que fazer a manutenção. Você não pode machucar. Mas você tem que ir até o limiar. É como você tem que ir até o 99, a lesão no 100. Você não pode ficar no 96. Então o difícil é chegar no 99 sem cruzar. Esse é o desafiador. E eu acho que na nossa vida é a mesma coisa, bicho. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com a cabeça, cara. A cabeça fica dodói, bicho. Sabe? O empreendedor é uma... A gente tá vivendo numa era onde muito empreendedor tá batendo pino, cara. Muito batendo pino.
Então, acho que a gente respeitar e os extremos é muito legal. Existe um extremo pra você ir, você não tem que cruzar ele. Acho que... Conhecer o seu limite é muito importante, né? E ter essa rede de apoio que você falou, mas ajuda. Geralmente a gente conhece o nosso limite quando a gente cruza, né, Beth? A gente conhece o que a gente tem... Primeiro a gente sabe que a gente tem um limite, né? Porque a pior coisa, por exemplo, eu fui um cara que eu acreditei muito nisso. Eu acreditei que era meio que super ainda, entendeu? Eu não cruzo e tal, eu não tal. Não, todo mundo tem o seu limite. Então hoje, essa é a minha maior diferença. Falam que a cada 10 anos você tem um salto quântico de consciência. Depois dos 80, ele é pra trás. Você vem expandindo a tua consciência. Por exemplo, se você troca hoje ideia com o Alfredo de 25, você vai falar, puta, que tapado, bicho. Falando um monte de groselha. Se o Alfredo de 35 conversa com o Alfredo de 45, você vai ter uma expansão de consciência sobre o que é a vida. Por isso que é legal você conversar com quem tem cabelo branco. Expansão de consciência. Só que depois dos 80 é ao contrário. Começa a expansão é ao contrário, né? Volta a ser criança em alguns pontos. Então, a minha maior expansão de consciência com 36 foi justamente disso. Sabe? De saber respeitar limites, assim. É isso, né? Vem com o tempo, vem romper, vem fazer merda.